tem nos dado. Sem perca de tempo, sem delongas, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Bem, queridos, algumas pessoas me avisaram, né? A irmã Maria da Glória me mandou mensagem dizendo que acabou sofrendo um acidente em casa, caiu e aparentemente ela quebrou a clavícula e talvez vai ter que passar por cirurgia. Então no final nós vamos estar levantando por favor da vida da irmã Glória, né? Para que Deus alcance, que corra tudo bem, se tiver que passar por cirurgia, que corra tudo bem, mas que se for da vontade do Senhor, que ela não precise passar, né? Que volte no lugar, né? Que seja algo mais tranquilo. Mas, pelo que ela falou, pode ter quebrado. Então, vamos estar intercedendo pela vida da nossa irmã Maria da Glória. Bem, queridos? Hebreus 10, nós vamos ler a partir do verso 19 até o 25. Bem, a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina ou do véu que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém? Já oramos pela palavra e tenho certeza que o Senhor tem algo para os nossos corações essa noite. Vou tentar ser breve, né? Já que nós estamos em menos aqui, né? Vocês ir para casa descansar mais cedo um pouquinho. Mas nós sabemos que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita por... Não sabemos. Por não sabemos, né? Existem muitas especulações quanto ao autor de Hebreus, né? Dizem que pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, pode ter sido tantas especulações, mas não se tem certeza de que foi algum desses que escreveu, mas era alguém muito próximo de Paulo, era alguém que conhecia Cristo, alguém que viveu toda essa história, todo esse contexto, né? E o autor dessa carta, ele está iniciando, né? Essa carta também é conhecida como o quinto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, e denomina-se assim. Alguns falam que Hebreus seria o quinto evangelho. Por quê? Porque Hebreus contém todo o contexto necessário para a salvação. Ele fala tudo aquilo que é necessário para a salvação. Ele fala do Antigo Testamento, ele fala das leis, ele fala da nova aliança de Cristo, ele fala de tudo que nós precisamos para sermos alcançados pela graça do Senhor, né? E é muito interessante que o autor ele chega no capítulo 10 e ele começa a colocar algumas instruções práticas, né, para a igreja. Aqui nesse contexto, sabe que esse microfone está cheio? Vamos quebrar ele, Eliseu? Comprar um novo? Deixa eu ver se esse fica melhor. Aí, bem? Sei não. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Amém? É porque é ao vivo, tá, gente?
Então, mas nesse contexto, essa carta é escrita para um povo que estava saindo do judaísmo e se converteram ao cristianismo, né? Estava saindo de uma religião judaica, de uma lei mais severa e entrando para uma outra lei que não deixa de ser severa, né? Mas se convertendo ao cristianismo. E ele está instruindo o povo a caminhar nessa nova aliança, nesse novo caminho. E eu queria intitular essa mensagem com o que o texto diz: um novo e um vivo caminho. Cristo, ele vem, padece, ele vem a essa terra por livre e espontânea vontade, por um povo que já era convertido, um povo santo, um povo puro, um povo limpo. Sim ou não? Não, né? Ele vem para um povo pecador, miserável, teimoso, desobediente. Não a igreja do Bairro Alto, porque o Bairro Alto já passou dessa fase, né? Todo mundo santo e perfeito. Mas o Senhor vem para esse povo difícil. Ele fala: não, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou mostrar quem é Deus, vou fazer os milagres e vou deixar um legado para aquele povo continuar. E olha que esse legado que o Senhor deixa para nós darmos continuidade, estende-se a nós. Então, Cristo vem, padece, morre, e aqui o autor está falando de Cristo já de uma maneira glorificada, dele já lá no céu, trazendo entendimento de como será viver nessa terra sem o Cristo aqui, na terra, fisicamente. Né? Trazendo um entendimento de como nós devemos trilhar este caminho com Cristo. E aí ele está falando para aqueles judeus que eram acostumados a ter um sumo sacerdote, que uma vez ao ano ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios por aquele povo, que uma vez ao ano aquele povo ia lá, oferecia um animal para perdão dos seus pecados, e só era possível esse sumo sacerdote apresentar esse sacrifício. E aí ele está dizendo assim, mas só que agora, por causa de Cristo, que nos amou, a cortina do templo, ou o véu do templo, se rasgou de alta baixo. Agora nós temos um único sumo sacerdote que está na presença de Deus. E ele é que intercede por nós, e é ele que levou os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro que foi imolado para remir os nossos pecados. Olha só quão grande função e quão grande é o nosso Senhor. Então ele está dizendo agora: você tem acesso livre. Por quê? Porque agora você pode entrar na presença do Pai por causa desse novo e vivo caminho. Por causa de um novo e vivo caminho que Cristo veio trilhar, que Cristo veio fazer para nós. Sabe, a gente não ia conseguir trilhar esse caminho. A gente, por conta, a gente vai caminhar por um atalho, né? Alguém já pegou um atalho e já se perdeu, hein? Às vezes a gente vai cortar o trânsito. O trânsito às vezes está lotado, né? Ali na Verde agora esses dias, estava só pela graça do Senhor. A gente que vem de Colombo para ir trabalhar ali no Uberaba, Jesus amado, vinha 3 pistas, daqui a pouco virava uma só para passar por cima do viaduto. Aquilo ali virava um caos. De manhã então nem se fala. Aí o povo cortava caminho, né? Agora já pensou você cortar caminho e entrar numa rua que você não sabe? Já está numa rua sem saída? Aí já tem que fazer a rua? Eu acho que todos nós já fizemos isso, né? Eu já fiz isso. Às vezes vão para um canto, às vezes o GPS te joga numa bimboca, né? Como diz o ditado, né? Joga num lugar estranho, você fica ali com medo. Mas a gente, por nossa tendência, ou por nossa autossuficiência, se fosse caminhar sozinho, a gente ia dar um jeito de achar um atalho. Né? A gente olhava aquela estrada longa, distante, fala: Senhor, olha quantas coisas tem aí para enfrentar. Acho que eu vou entrar aqui, aí aqui eu dou uma voltinha e passo por lá. Vai dar certinho, você lá na frente lá. Vou chegar antes do Tião lá. Porque o Tião está indo reto aqui, mas se eu entrar por aqui, eu chego antes que ele, lá na frente. E aí a gente tenta cortar o caminho. Mas o Senhor, ele fez um caminho. E ele deixou esse caminho feito para nós.
Mas só é possível a gente trilhar se a gente estiver olhando para Ele. Se a gente estiver olhando para Ele. Sabe, Ele é o GPS nosso. E se a gente estiver ligado nele, a gente não vai errar o caminho. Né? Aí, às vezes, a gente erra, né? Até vi na internet esse tempo, uma pessoa que eu sigo lá, um pastor que eu sigo, ele usou essa ilustração do GPS. Ele fala assim, a gente vai para algum lugar, a gente bota o endereço no GPS. Só que quando você pega uma rua errada, o que o GPS faz? Recalculando rota. Ele vai procurar uma nova rota. Né? E Cristo, às vezes a gente sai do caminho, aí o Espírito Santo fica, recalculando rota. Volta para a estrada, volta para o caminho. Né? Ele recalcula a nossa rota. A gente não pode fugir dessa estrada. E Cristo veio fazer esse caminho para nós. Para que a gente pudesse chegar até Ele. E sabe o que é interessante? É que esse caminho nos fez, ou Ele fez com que a gente pudesse se aproximar de Deus. Se aproximar do Pai. Do Pai que nos adotou novamente. Porque até então, Ele estava com raiva desse povo teimoso, desobediente. Né? Ele queria, o povo não tem mais jeito não. Deixar, aí Cristo fala, não, eu vou resgatar e vou morrer por eles. Querido, o povo estava entendendo o que era o cristianismo. Agora você imagina um povo judeu, com uma cultura judaica, né? Tendo que ouvir tais coisas, tendo que mudar. Que choque! Agora você pode falar direto com Deus. Não tem como. Não, agora você pode pedir perdão dos seus pecados direto para Deus. Cristo já levou sobre si os seus pecados. E aí as pessoas talvez assustavam com esse ensinamento. E olhando nesse contexto de que o autor dessa carta quer nos ensinar, nós olharmos só nesses 6 versículos aqui, nós tiramos diversas lições, ou diversos ensinamentos, ou grandes coisas para que nós pudéssemos ou possamos viver ou caminhar nesse novo e nesse vivo caminho. Sabe, algumas coisas que este novo caminho nos proporcionou e algumas coisas que nós devemos fazer para se manter nesse caminho. Gente, não é porque nós temos 200 anos de igreja. E esses dias eu falei isso para alguém. Mas tal pessoa vai na igreja. A vida inteira ela vai na igreja. Tem gente que ir na igreja, todo mundo pode ir. Mas ir na igreja não é sinônimo de salvação, não é sinônimo de conversão. O vir para o culto é gostoso, mas existem pessoas que estão no culto só para ver o outro irmão, só para ter um momento de comunhão. Não entendeu que nós estamos aqui para o único espectador deste culto, o Senhor, o nosso Deus. Entenda que o culto não é para mim, o culto não é para você. O dia que você entender isso, você vai cultuar o Senhor diferente. Sabe quem está assistindo o nosso culto? Deus. É para Ele. Né? Se fosse um culto para nós, aí é um show, sei lá, qualquer outra coisa para as pessoas. Mas o culto é meu para o Senhor, é seu para o Senhor. Sabe, e aí Cristo nos proporcionou essa oportunidade de nós cultuarmos ao Senhor. Olha que privilégio. Então, nesses poucos versículos, nós temos alguns privilégios que o Senhor nos dá e também alguns ensinamentos para a nossa caminhada nesse novo e vivo caminho. Olha no verso 19, diz assim, Portanto, irmãos, a minha versão é um pouquinho diferente, é a NVT, né? NVT é a minha. Ela diz assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Em outras versões, podemos entrar com fé no Santo dos Santos. Não é verdade? Queridos, esse novo caminho que o Senhor trilhou nos proporcionou acesso livre ao Pai. Ele te ouve quando você fala com Ele. Ele te ouve quando você pensa nele. Quando você dobra os seus joelhos e às vezes sem palavras, você só na sua mente pede socorro. Ele te ouve. Nós não precisamos mais nos colocar diante
de um sumo sacerdote, de um homem que precisava amarrar uma corda na sua cintura, que tinha sinos no seu cinto, para que se ele tivesse com algum tipo de pecado, quando ele entrasse, ele caía morto. E se o sino badalasse, alguém tinha que ir lá e puxar aquela corda para tirar ele lá de dentro, porque ele estava em pecado e ele morreu diante da presença do Senhor. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo esse caminho, Ele nos proporciona a oportunidade de nós entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. E por que nós não aproveitamos, não desfrutamos disso? Nós não desfrutamos disso. Nós queremos tantas coisas, mas nós não queremos nos apresentar diante dele, diante desse sumo sacerdote. Então isso é um privilégio que o Senhor nos dá, um acesso livre ao Senhor, ao Deus, ao nosso Pai Celeste. Amém? Outro privilégio está no verso 21, que diz assim, e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. É mais um privilégio por quê? Porque agora nós temos um único sumo sacerdote, que é Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos apresentar diante dele e falar: Senhor, eu estou em falta. Senhor, eu preciso da tua ajuda para vencer essa luta, essa dificuldade, essa batalha. E, gente, todos nós podemos enxergar o cuidado de Deus na nossa vida. Sabe, eu vi algo interessante esses dias, alguém falando que ele nunca viu alguém em uma igreja passar fome, não ter o que comer, não ter o cuidado. E sabe, se você olhar para igrejas de modo geral, a gente não vê pessoas que são que passam essas necessidades terríveis de passar fome. Porque a igreja, se souber que alguém está passando uma necessidade, ela levanta uma cesta, ela dá um jeito, ela vai lá e supre a necessidade daquele, e ajuda, e a gente está aí para isso, e a gente faz. E as igrejas têm essa missão. É impossível estar em Cristo e padecer necessidade. Não estou dizendo que nós vamos estar nadando no dinheiro e tudo mais. Mas é impossível nós estarmos em Cristo e nós padecermos necessidades básicas, porque Ele prometeu que o básico nós teríamos. Então nós temos o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que entrou na presença de Deus por amor às nossas vidas. Amém? Mais um privilégio que nós temos. Outro privilégio, verso 22. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa, 22. Entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Queridos, mais um privilégio. Nós fomos purificados pelo Senhor quando Ele trilhou este caminho. Nós somos purificados, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. No Senhor nós somos santos, purificados, justificados por Cristo. Entenda isso, queridos, para que a gente possa olhar e cultuar o Senhor com outros olhos, de outra forma, melhor. Amém? Está todo mundo aí? Glória a Deus. No verso 22 diz assim, 23, perdão. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. O que você professa? Onde está a sua fé? Eu posso falar da minha, da sua eu não posso. Mas nós devemos agarrar firmemente aquilo que nós professamos, aquilo que nós confessamos. Agarrar com fé aquilo que nós confessamos, que é Cristo, que é salvação em Cristo. Querido, isso já é um ensinamento que nós precisamos entender. Nós vimos alguns privilégios, e agora nós precisamos entender que nós precisamos agarrar a esperança daquilo que nós queremos. E a nossa esperança é a eternidade. Sem vacilar, sem falhar, sem desanimar. Agarrar com fé aquilo que o Senhor
nos dá, nos prometeu. Amém? Estão comigo? E diz assim, no verso 23 ainda: nós apeguemos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. E aí ele diz na parte B assim, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Por que nós devemos agarrar com fé e crer na promessa? Porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Tudo aquilo que o Senhor fez e faz, Ele é fiel para cumprir, para completar. Né? Diz a palavra que o Senhor começou uma boa obra e Ele é fiel para completar. O Senhor começou uma obra em nós. Por isso nós devemos estar agarrados na promessa, porque o Senhor é fiel para completar e para cumprir as promessas dele em nós. Queridos, não desanimem, não parem no meio do caminho, porque o Senhor já fez o caminho e Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para frente, verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Ele está nos dando mais um ensinamento aqui, que a gente precisa pensar de como podemos contribuir na vida do outro. O irmão Carlos falou uma vez sobre o amor, a irmã Maria leu um texto e falou sobre o amor. O amor uns pelos outros, o amor pelo próximo. E aqui, o autor dessa carta está dizendo assim, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Nós precisamos motivar uns aos outros a amar um ao outro, a amar a Deus. E essa motivação ela tem que partir de nós. Nós precisamos estar motivados e motivar uns aos outros. Olha só que interessante, queridos. Como nós podemos incentivar? Qual a melhor forma de nós incentivarmos ou motivar? É praticando o amor. A melhor forma de nós motivarmos uns aos outros ao amor é praticando o amor. E a palavra diz que é impossível amar a Deus se não amar ao próximo. Não tem como amar a Deus se você não consegue amar o seu irmão ou se você não consegue amar o seu inimigo. Gente, isso é muito sério. Isso é muito forte. Porque a gente precisa aprender a amar. E amar, ele requer de nós um pouquinho de sacrifício. Né? Amar, ele requer de nós abrir mão de algumas coisas. Amar, ele requer de nós muitas vezes engolir o sapo. Muitas vezes ficar calado. Muitas vezes, orar, só orar pela pessoa. Amar ao próximo requer de nós alguns talentos, que está lá no fruto do Espírito, mansidão, temperança, longanimidade, bondade. Nós precisamos aprender a amar, gente. Precisamos aprender a amar. Praticar o amor para motivar os outros a amar. Amém? E a praticar as boas obras, que é natural. E por último, no 25, diz assim, aquele que está em casa vai ouvir agora. E não deixemos de nos reunir. Outra versão, e não deixemos de congregar. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, porque o dia está próximo. Gente, eu sei que às vezes é difícil, a correria da semana é puxado, tantas tarefas, e aí a gente falta às vezes no domingo, porque está muito cansado, ou outras afazeres. Mas o autor desse livro está dizendo, você não deixe de congregar, não deixe de se reunir. Existe hoje o famoso desigrejado. Aquele que diz que ele não precisa de uma igreja para ser salvo, ele não precisa de reunião para ser salvo. Mas a palavra aí,
muitas áreas, principalmente o apóstolo Paulo, aqui em Hebreus também. Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam no templo, eles se reuniam para buscar o Senhor. Gente, a reunião ela é importante. É onde a gente conversa, é onde a gente descarrega ali o nosso fardo, desabafa com alguém. É onde nós juntos se tornamos mais fortes. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. É estranho quando a gente olha para pessoas que se acostumam a ficar em casa, falta um, falta dois, vai se acostumando, quando vê, não vai mais. Aí já nem se esforça mais para estar na igreja. Ah não, eu estou aqui, estou crente, né? Estou crente, estou servindo a Deus, estou lendo a Bíblia, estou orando todo dia, estou crente. Mas não congrega, mas não se reúne. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Ter muito cuidado, porque se nós formos fazer a vontade do nosso corpo, a vontade de estar deitado, com esse friozinho, com essa garoa, com essa gripe que eu estou, para estar enfiado debaixo de uma coberta. Mas nós precisamos aprender a priorizar algumas coisas. Existe um texto que todo mundo conhece que diz assim: há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E o interessante é que, se existe propósito, existe tempo. A gente tem costume de falar que nós não temos tempo. Estou errado ou não estou errado? Não, né? A gente tem costume de falar, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo. Mas se a gente colocar um propósito, né? Eu vou colocar o propósito de ir para a academia todo dia. Aí você entra com esse propósito, bota na cabeça e começa. Diz que se você conseguir fazer 21 dias consecutivos, sem quebrar, vira hábito. Né? Então, é uma dica aí. Ó. Quem quiser pegar o foco de ir para a academia ali, pega 21 dias consecutivos que diz que vira hábito. Eu não consegui. Eu consegui 2 dias só. Aí... Mas, se a gente colocar um propósito, a gente arruma tempo. E é isso que a palavra está dizendo. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo da terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, e assim vai. Mas o detalhe é o propósito. Se não tem propósito, qualquer coisa pode cumprir por ele. Se não tem propósito, qualquer evento, qualquer compromisso que aparecer, a gente troca. Nós não podemos deixar de congregar. Né? A gente entende que o trabalho às vezes não deixa. E a gente entende, a gente não é carrasco. Mas a gente muitas vezes coloca desculpas para não fazer algo. Porque aquilo não se tornou um propósito nas nossas vidas. Qual que é o propósito da sua vida? Qual que é o propósito que tem te motivado a servir ao Senhor? É só ir para o céu, que é o máximo de tudo isso, né? Que é a nossa esperança. Ou talvez o propósito é só você conseguir vencer as suas lutas, não está nem pensando no céu. Não, agora nem no céu, agora que vim, eu vou, mas no momento eu preciso pagar minhas dívidas, colocar os boletos em dia, eu preciso que o Senhor me ajude. Então eu vou ficar firme com o Senhor para que Ele me ajude. Queridos, nós precisamos ter propósito nas nossas vidas. Nós precisamos ter foco. Nós precisamos olhar para Cristo com outros olhos. Entender que nós precisamos olhar neste mundo com uma visão de Cristo. Com os olhos de Cristo. Nós precisamos nos unir. Porque o tempo está próximo. As coisas vão se apertar. Vai ficar mais difícil. Mas nós precisamos estar com propósito na nossa vida. Caminhando pelo novo e vivo caminho, que é Cristo. Sabendo que nós temos acesso a Deus. Que em as dificuldades nós podemos nos apresentar diante dele, porque o véu se rasgou, abriu, e agora nós temos acesso direto ao Senhor.
Queridos, nós precisamos entender isso. Precisamos compreender que quando nós estamos falando da ceia do Senhor, nós estamos falando de um novo e vivo caminho. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos relembrando o novo e o vivo caminho. Quando nós estamos nos reunindo como igreja do Senhor, nós estamos nos reunindo por causa de um novo e vivo caminho que o Senhor fez por nós. Não nos esqueçamos disso. Que possamos estar firmes, agarrados naquilo que nós confessamos, naquilo que nós acreditamos, na nossa fé em Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. E eu quero orar por você. Pensando que talvez você não entendeu ainda este novo e vivo caminho. Ou talvez a sua vida está recalculando rota. Ou talvez tudo que eu falei aqui você já vive 100%, plenamente. Você já está quase santo. Que é impossível, né? Mas eu gostaria que você falasse, Senhor, eu preciso entender, eu preciso colocar um propósito na minha vida. E sabe qual que é esse propósito? É aquele propósito que o Senhor colocar no seu coração. É o propósito que o Espírito Santo direcionar no seu coração. Para que você venha cumprir aquilo com excelência na presença do Senhor. E eu quero orar com você. Paizinho querido, eu te louvo, Deus, por esta palavra. Senhor, o Senhor desceu a essa terra, veio brilhar um novo e vivo caminho. O Senhor desceu, o Senhor deixou a sua glória para caminhar aqui, Senhor, nessa terra como pecadores, com pessoas que queriam só desfrutar daquilo que o Senhor oferecia: pão, cura, milagres. Pessoas que queriam só desfrutar de coisas materiais, Pai. Mas nós queremos desfrutar, Senhor, da Tua presença. Nós queremos desfrutar, Senhor, desse acesso livre que nós temos ao trono da Tua graça. Nós queremos desfrutar da purificação que o Senhor derramou sobre nós. Nós queremos desfrutar, Senhor, da Tua presença, do amor que o Senhor tem colocado no nosso coração, que nós possamos viver, Senhor, esta comunhão, este amor que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer as barreiras. Nos ajuda a colocar um propósito nas nossas vidas, que possamos olhar para o Senhor com um desejo de Te servir a cada dia melhor, a cada dia mais entusiasmado, a cada dia mais animado, Senhor. No nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a viver para Ti inteiramente, Senhor, na Tua presença, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Que o inimigo não tenha poder para tirar o foco das nossas vidas. Que o inimigo não tenha poder para nos atrapalhar neste caminho, para nos tirar deste caminho. Que nós possamos estar olhando para o Senhor, agarrados, firmes na promessa, naquilo que confessamos, no céu, na eternidade, Pai, aonde o Senhor nos espera, com um grande banquete, Pai. Que possamos estar firmados, Senhor, em Ti. No nome de Jesus nós oramos, Pai. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Graças a